Os Onis, ou demônios em Demon Slayer, são seres humanos que foram infectados com o sangue de um demônio chamado Muzan Kibutsuji, o grande antagonista da série. Ele injeta o seu sangue nas pessoas que passam por uma transformação, adquirindo poderes como super velocidade, resistência e habilidades especiais, além, é claro, de uma sede insaciável de sangue. Só que dentre todos esses Onis, existe uma organização composta dos 12 seres mais fortes entre os demônios, que perdem apenas em força e autoridade para o próprio Muzan. E é por isso que nesse vídeo, o Ultra Nerd traz pra vocês tudo sobre os demônios mais poderosos de Kimetsu no Yaiba, as 12 luas do Rei Demônio, os 12 Kizuki de Muzan Kibutsuji. Então galera, já ativa o seu Keikijutsu do like e também ativa o seu Keikijutsu da inscrição com o sininho ativado, que assim você não perde nenhuma novidade do canal. Se você já fez isso e deu aquela força, então bora pro vídeo. Cada membro dos 12 Kizuki recebeu uma grande porção do sangue de Muzan, maior do que qualquer outro demônio, aumentando exponencialmente o seu poder. Como prova disso, todos os membros dos 12 Kizuki podem usar as artes demoníacas de sangue em alto grau, que são poderes e técnicas sobrenaturais manifestados através do sangue que apenas os demônios poderosos têm acesso. Os 12 Kizuki são divididos em dois grupos, os 6 superiores, numerados de 1 a 6, e os 6 inferiores, também numerados de 1 a 6. O número significa a sua classificação entre os 12 Kizuki, determinada pelo nível de força de cada membro, sendo o Lua superior 1 o mais forte e o Lua inferior 6 o mais fraco. Os Luas inferiores têm seus números e classificações gravados apenas em um olho, enquanto que os superiores têm seus números em um olho e o kanji para a classe superior no outro olho. Quando um membro do grupo é removido dos 12 Kizuki, o Muzan rebaixa esses membros cortando seus olhos onde o número que significa sua classificação está localizado, criando uma cicatriz em forma de X sobre o dígito, significando que eles não fazem mais parte do grupo. Cada um dos Luas superiores possui um nível de poder que supera em muito o poder dos Luas inferiores. Para você ter ideia, enquanto os inferiores foram substituídos inúmeras vezes ao longo da história, os escalões superiores não mudaram ao longo de mais de 100 anos. Bom, com isso, vamos conhecer cada um deles. A gente vai começar do mais fraquinho inferior até o mais forte superior. Lua inferior 6. Existem dois demônios conhecidos que já ocuparam essa posição, o Kamanui e o Kyogai. Kyogai, também conhecido como o demônio do tambor, é um dos primeiros antagonistas da obra e foi o antecessor do Kamanui. Em sua vida humana, Kyogai levava uma vida difícil, onde ele era constantemente ridicularizado por todos à sua volta. Ele tinha o sonho de ser um escritor e também tocava tambor como um hobby, mas ninguém apoiava o seu talento. Um certo dia, ele conheceu Muzan, que deu a Kyogai seu sangue e o transformou em um Oni. E mesmo sendo um Oni, ele ainda estava ligado ao seu sonho humano de ser escritor. Então, ele escondeu seus novos poderes e continuou a viver entre os humanos. Isso até o dia em que ele mostrou seus escritos a um certo homem, que não apenas insultou verbalmente Kyogai, mas também pisoteou seu trabalho. Essa foi a gota d'água para Kyogai, que, consumido pelo desejo demoníaco, usou seus poderes Oni e massacrou brutalmente esse cara. Após isso, Kyogai abandonou seu sonho e também a sua humanidade. Ele devorou tantas pessoas que conseguiu subir ao poço de Lua inferior 6. Só que ele foi lentamente perdendo a sua capacidade de comer humanos, o que fez com que Muzan o banisse dos 12 Kizuki, já que ele havia atingido seu limite evolutivo. A partir disso, Kyogai buscou voltar a esse poço desesperadamente, mas nunca conseguiu realizar seu desejo. Kyogai possui 6 tambores Tsuzumi, localizados em partes diferentes de seu corpo, e a sua arte demoníaca de sangue envolve manipulação do ambiente ao seu redor, a cada batida em seus tambores, com cada tambor tendo uma função diferente. Cada um deles faz a sala em que Kyogai está a girar para uma determinada direção, com exceção de um que cria um ataque invisível e outro que o teletransporta para outra sala. O tambor do ombro direito faz com que a sala gire para a direita, o do esquerdo faz com que a sala gire para o lado esquerdo, e o tambor da perna direita move a sala para frente e o da esquerda para trás. Já o do umbigo cria cortes aéreos, como se fossem 3 grandes garras de um animal selvagem. E por fim, o tambor de suas costas envia o alvo para outras partes da mansão. Porém, o alcance dessa técnica é limitado apenas para as partes internas da mansão de Kyogai. No entanto, o próprio Kyogai não é afetado pela mudança de gravidade causada por seus tambores. E quando ele toca seus tambores em uma velocidade incrivelmente rápida, todas as suas técnicas são reforçadas, e o número de garras de seu ataque cortante aumenta de 3 para 5. Depois que Kyogai foi banido dos 12 Kizuki, Kamanui assumiu seu lugar. Ele é o mais fraco Lua, sendo apenas e provavelmente mais forte que o Kyogai. Informações sobre ele são quase nulas, mas dá pra dizer que ele era um indivíduo muito nervoso, que constantemente estava com uma expressão assustada no rosto, o que provavelmente tem a ver com o fato dele se sentir fraco por estar na posição mais baixa dos Luas inferiores. Ele parecia estar constantemente nervoso durante seu curto período no Castelo Infinito, sugerindo uma personalidade medrosa. A morte de Rui, o último Lua inferior 5, levou Muzan a uma total descrença e descontentamento com os Luas inferiores, convocando todos eles para uma reunião.
Nessa reunião, entre os sermões, Kamanui pensa e reclama que para Muzan é fácil reclamar das mortes dos Luas inferiores, mas Muzan ouve esse bendito pensamento e executa Kamanui, começando o banho de sangue por ele. Lua Inferior 5. Rui é o Lua Inferior 5 e um dos primeiros antagonistas da obra. Nascido em um corpo fraco e debilitado, que tinha dificuldades até para uma simples caminhada, ele vivia uma vida difícil, mas não perdida, já que ele era de uma família com boas condições, com pais que o amavam. Certa noite, Rui foi abordado por Muzan, que manipulou um menino que desejava ser saudável e o transformou em um demônio. Como Rui agora possuía um corpo forte, ele finalmente conseguiu se mover livremente pela primeira vez, o que deixou seus pais extremamente felizes. Porém, isso não durou muito tempo, já que sua necessidade por carne humana o levaria a matar um homem dentro de sua casa. Quando essa cena foi descoberta por seus pais, eles decidiram que a única maneira de salvar o seu filho, infelizmente, era matá-lo enquanto ele dormia. Porém, como Rui agora era um Oni, essa tentativa não surtiu muito efeito. Só que antes de sua mãe morrer, ela pede desculpas e diz que eles apenas fizeram aquilo para tentar impedir que Rui virasse um monstro, já que eles eram seus pais e o amavam. E mesmo que Rui tivesse ficado confuso com aquilo, quase percebendo a situação em que estava, isso não adiantou muito, já que o Muzan voltou para encorajar a raiva de Rui, reafirmando a mentira dos pais apenas terem repulsa pelo filho Oni. O tempo passou, Rui se tornou Lua Inferior 5 e pediu para Muzan uma família, que por sua vez autorizou. E então, ao longo do tempo, Rui foi reunindo falsos familiares, que nesse caso eram outros demônios. Assim, ele formou seu clã demoníaco, que era conhecido como a Família Aranha. Através de seu sangue, Rui é capaz de aumentar o poder geral de outro demônio e também alterar a aparência física dele para algo mais aracnídeo. E foi assim que ele criou e fortaleceu cada membro de sua família, que originalmente eram todos demônios fracos. Em termos de habilidade e poder, foi revelado que Rui é tão poderoso quanto o Lua Inferior 1 e 2, apesar de ser classificado como o segundo membro mais fraco dos 12 Kizuki. Isso aconteceu por conta dele ter compartilhado seu sangue com os membros de sua família, onde ele acabou dando a eles porções de sua própria força. Com isso, Rui enfraqueceu muito, a ponto dele não conseguir mais lutar de maneira decente contra um Hashira. A arte demoníaca de sangue de Rui permite que ele crie fios incrivelmente finos de suas próprias células e os manipule como quiser. Ele normalmente estende os fios das pontas dos dedos como um mestre de marionetes. Devido à durabilidade de seu próprio corpo, os fios que ele manipula são extremamente duráveis e afiados, sendo capazes de cortar tão bem quanto as espadas de Kirin e bloquear ataques delas também. Rui pode ampliar ainda mais sua força e durabilidade, bombeando seu sangue através dos fios, dando a eles uma cor vermelho-sangue. Lua Inferior 4. Mukago é outra Oni que foi pouquíssimo desenvolvida na obra. Ela, por ser inferior 4, possivelmente é acima de todos os outros mencionados até o momento, tirando Rui com seu poder total. Ela foi uma das questionadas pela morte de Rui, além de ter recebido um sermão diretamente de Muzan. Mukago é a terceira a ser morta pelo Rei Demônio, e isso acontece porque Muzan diz que eles amarelam, mesmo com uma pequena menção sobre o nome de um pilar. Bom, ela nega, Muzan vê isso como um desrespeito, ela implora por perdão, mas isso não importa para o arrogante rei, que logo a executa. Lua Inferior 3. O terceiro das luas inferiores, o Akuraba, é outro que oferece poucas informações, embora tenha nos mostrado uma boa agilidade ao se deslocar pelo Castelo Infinito, quando tentou fugir de Muzan. Sejam sinceros, aquela cena animada foi top demais, não foi? O Akuraba era um dos mais leais a Muzan, pois mesmo vendo seus companheiros sendo executados brutalmente, ele apenas pensava em melhorar a si mesmo para corresponder às expectativas de Muzan. Porém, mesmo respeitando a decisão de seu líder, ele não queria ser morto por ele. O Akuraba notou que o Muzan lia os pensamentos dos Luas, além de ter percebido através das mortes de Mukago e Kamanui que, independente do que eles dissessem, Muzan mataria todos ali. Bom, aí ele teve a brilhante ideia, tão brilhante como uma caverna, vocês sabem do que eu tô falando, ele correu e perdeu a cabeça. Lua Inferior 2. O segundo Lua Inferior é Hokuro, outro entre aqueles mortos por Muzan durante a reunião. E assim como acontece com os outros Luas inferiores, ele respeitava e temia Muzan como seu líder. Depois que quase todos os escalões inferiores foram mortos por Muzan, Hokuro estava visivelmente com medo de que o mesmo acontecesse com ele, e recorreu a implorar a seu líder por mais sangue, para aumentar a sua força e assim ser poupado. Hokuro parecia estar muito confiante no potencial de suas habilidades como demônio, já que ele alegou que se recebesse um pouco mais do sangue de Muzan, ele se tornaria um combatente de alto escalão dos 12 Kizuki. Hokuro foi o último Lua inferior a cair pelas mãos do rei. Sua morte se deu basicamente por ter dito o que fazer para Muzan. Digo isso porque o rei interpretou o pedido de mais sangue de Hokuro como uma ordem. Bom, vocês sabem, né? Vilão ouve apenas o que quer. Lua Inferior 1. Enmo é possivelmente o Lua inferior mais poderoso, e aquele de grau primário entre os demônios da segunda maior hierarquia.
Quando ele era humano, ele era totalmente descolado da realidade. Desde sua infância, ele não era capaz de distinguir a diferença entre sonhos e realidade, e isso causava muitos problemas para as pessoas ao seu redor. Já adulto, mesmo não sendo médico, ele usava terapia hipnótica para fazer pacientes com quadros sérios de saúde acreditarem que haviam se curado de suas doenças, e depois ele revelava que era tudo uma mentira, o que deixava os pacientes em desespero. Uma certa noite, Enmo acabou cruzando o caminho de Muzan, que decidiu devorá-lo. E de início ele não seria transformado em um demônio. E mesmo sendo comido vivo, a única coisa que ele fazia era elogiar Muzan, o que acabou convencendo o Lorde Demônio a transformá-lo em um Oni. Mas Enmo sabia que havia sido transformado por pura piedade do Kibutsuji, e que provavelmente seria só mais um dos milhares de Onis já transformados. Então, a partir daí, Enmo fez o seu melhor para subir ao posto de Lua Inferior 1, e ele foi o único inferior poupado na reunião do Castelo Infinito. O porquê disso? Bom, ele deu a Muzan o que Muzan queria, que é basicamente aplausos, submissão e uma boa puxada de saco. Enmo alegou que amou ver o sofrimento de seus ex-companheiros, disse que ama o sofrimento e que era uma honra morrer pelas mãos de seu senhor. Muzan então foi com a cara dele e deu uma quantidade generosa do seu sangue, mas com um porém. Enmo deveria executar aquele que caça sua raça portando os brincos Hanafuda. Ele deveria caçar e matar Tanjiro. Sendo Lua Inferior 1, Enmo era possivelmente a Lua Inferior mais forte e mais próximo de se igualar em força com os Luas Superiores, e quando ele recebeu mais sangue de Muzan, as suas habilidades e atributos físicos foram aprimorados ainda mais. Enmo era capaz de manipular sua matéria orgânica para absorver e fundir seu corpo com objetos grandes e inanimados, assim como ele fez com um trem com mais de 200 passageiros. Em sua forma fundida, cada centímetro do trem havia se tornado parte do seu corpo, o que permitia que ele pudesse distorcer completamente a aparência desse trem, além de poder criar tentáculos vindos dele para atacar seus inimigos. Enmo também podia criar descolamentos de carne de seu próprio corpo, sendo capaz de criar e separar uma de suas próprias mãos, que ele enviava para determinados lugares como se ela tivesse vida própria. Com isso, ele era capaz de se comunicar e ver através dessa mão, utilizando um olho e uma boca existentes nela. Outra coisa que ele podia fazer era criar um clone de si mesmo que ele controlava como fantoche para enganar seus oponentes. A arte demoníaca de sangue de Enmo concede a ele a habilidade de forçar qualquer pessoa a dormir profundamente, o que deixa seus inimigos vulneráveis e incapazes de lutar. O sono induzido é bastante potente e exige um esforço considerável para acordar, como visto quando Nezuko deu uma cabeçada em Tanjiro, e mesmo assim não surtiu nenhum efeito. Além disso, ele foi capaz de afetar ao mesmo tempo mais de 200 passageiros do trem que ele sequestrou, sem contar o Hashira Kyoji do Rengoku. A habilidade secundária da arte demoníaca de sangue de Enmo é seu poder de entrar, manipular e controlar os sonhos de alguém quando está dormindo. Ao usar sua técnica, suas vítimas podem experimentar sonhos alegres ou mesmo pesadelos, que são tão reais que fazem com que as pessoas não sejam capazes de distinguir o sonho da realidade. Ao prender alguém dentro de seus sonhos, Enmo também pode entrar no subconsciente de suas vítimas e destruir o seu núcleo espiritual, o que destrói a mente do alvo e deixa seu corpo como se fosse uma casca vazia. Mas, apesar disso tudo, Enmo percebeu após sua derrota que ele ainda não estava no nível de um demônio de rank superior, e que era fraco mesmo quando comparado ao mais fraco dos Luas Superiores. Agora vamos para os maiores abaixo de Muzan, os Luas Superiores. Lua Superior 6. Já tivemos 3 demônios conhecidos ocupando essa posição. São eles Adaki, o Gyutaro e o Kaigaku. Porém, o Gyutaro e Adaki ocupavam essa posição em conjunto. Calma que você já vai entender. Então, vamos começar falando primeiramente da dupla Oni. Gyutaro nasceu bem pobre da classe mais baixa do distrito do entretenimento. Ao longo de sua infância, ele era frequentemente humilhado pelos moradores do distrito, por conta de sua aparência, voz e falta de higiene. Sua mãe constantemente batia e até mesmo tentava matá-lo às vezes, e isso só parou no dia em que ela acabou morrendo de sífilis. Mas antes de morrer, sua mãe deu à luz a sua irmã chamada Umi, que futuramente seria conhecida como Daki. A Umi era uma garota incrivelmente bonita e adorada por todos, ou seja, o completo oposto de Gyutaro. E por conta disso, logo ela foi chamada para atuar em um bordel de prestígio do distrito, e o Gyutaro trabalhava como seu cobrador, cobrando as dívidas do bordel. Aos seus 13 anos, quando Gyutaro voltou para casa do trabalho, ele encontrou sua irmã amarrada e quase queimada até a morte, o que fez ele entrar em estado de choque. Sua irmã havia sido punida por ter furado o olho de um samurai durante um desentendimento. E logo depois, esse mesmo samurai chegou até o local junto com a gerente do bordel, e os dois também planejavam matar Gyutaro. O samurai realizou uma tentativa falha de matar Gyutaro, o que deixou ele ainda mais enfurecido. E o que aconteceu foi que Gyutaro acabou matando os dois com sua foice. Desesperado e ferido, Gyutaro então pegou o corpo tostado de sua irmã e a carregou por todo o distrito de Hanamachi em busca de ajuda, mas infelizmente não apareceu uma alma viva para ajudá-los, e é aí que acontece algo que muda para sempre a vida dos dois irmãos. Eles encontraram um cara que estava ali pelo distrito para devorar algumas jovens mulheres. Esse homem era Doma, o então Lua Superior 6 e futuramente o último Lua Superior 2.
Ele se oferece para ajudar os irmãos e transforma os dois em demônios. Os dois aceitaram porque Doma se dizia alguém gente boa. Doma então propõe uma missão a eles, que era serem fortes o suficiente para serem chamados por Muzan para se tornarem Kizukis, e isso aconteceu. Como demônio, Daki e Gyutaro continuaram a residir no distrito do entretenimento e continuaram a aterrorizar os habitantes de lá. Depois de um número desconhecido de anos, os irmãos foram finalmente notados e reconhecidos por Muzan, e receberam o posto de Lua Superior 6, que eles então compartilharam entre si. Ao longo dos anos, Gyutaro matou e comeu com sucesso pelo menos 15 Hashiras, enquanto sua irmã Daki matou e comeu 7 deles. Os irmãos possuem uma biologia compartilhada, já que Gyutaro habita no corpo de Daki, mas eles possuem habilidades diferentes. Gyutaro possui todos os atributos sobrenaturais de um Oni de alto nível, como resistência, regeneração, velocidade e força muito acima de um Oni comum. Ele tem a capacidade de separar o seu núcleo de seu próprio corpo, já que ele pode se mover e mover partes dele pelo corpo de Daki. Ele possui uma percepção fora do sensor comum devido à sua ligação psíquica com Daki, onde ele pode ver, ouvir e sentir tudo o que ela faz, e até pode assumir o controle de seu corpo. Ele é quase imune a decapitações, já que ele precisa ser morto ao mesmo tempo que sua irmã para morrer de vez. E como todo demônio, ele pode manipular sua própria carne, habilidade que ele usa principalmente para moldar sua carne em um kama extremamente afiado, que ele ainda pode controlar telecineticamente. A arte demoníaca de sangue de Gyutaro permite que ele manipule o sangue de seu próprio corpo de várias maneiras, podendo criar armas e objetos dos mais diversos tipos. Em combate, ele cria foices de sangue tão duráveis e afiadas quanto lâminas, que podem viajar em velocidades incríveis, e ele também pode manipular seus movimentos à vontade até atingirem seu alvo. E por fim, Gyutaro também pode gerar um veneno extremamente letal, que ele usa para revestir suas foices de sangue. Muita coisa, né? E ainda tem a Daki, que possui a mesma resistência a decapitações, o mesmo elo psíquico extrasensorial de Gyutaro e atributos físicos e capacidades biológicas ótimas de um Oni de alto grau, mas ainda menores que os de Gyutaro. Ela possui capacidade de manipular seu próprio cabelo, possivelmente como uma extensão de suas habilidades de mudança de forma e manipulação de carne. A arte demoníaca de sangue de Daki permite que ela crie faixas Obi com padrões de flores de sua carne. Essas faixas são macias como seda, mas tão afiadas quanto a maioria das espadas de Kirin. Elas são tão poderosas que podem repelir e bloquear os ataques explosivos de Tengen e cortar edifícios com facilidade. Além disso, suas faixas têm uma propriedade única, que permite que Daki armazene humanos dentro delas para que ela possa devorá-los mais tarde. E por fim, essas faixas podem ter consciência suficiente para agirem por conta própria, e podem possuir uma boa parcela da força de Daki. Bom, sobre os irmãos Lua Superior 6 é isso. Agora a gente vai falar sobre o Kaigaku. Ele era um órfão que roubava para sobreviver. E se ligue nesse plot, ele era uma das crianças que Gyomei cuidava em seu templo. Depois que ele foi pego roubando pelas outras crianças, ele foi expulso e acabou batendo de frente com um demônio, que ele então deixou entrar no templo de Gyomei em troca de ter sua vida poupada. Ele se apegou ao ideal de que sobreviver e ser forte era a única coisa que importava, não importando os meios para isso. Mais tarde, ele se tornou aluno de Jigoro e aprendeu a respiração do trovão. Ele cravou a ideia de que ele deveria ser o sucessor de Jigoro como Hashira do Trovão, mas o mestre ancião insistiu que ele e Zenitsu seriam seus sucessores juntos. Depois de um tempo, Kaigaku acabou deserdando da humanidade e aceitou ser transformado em Oni por Kokushibo. Isso envergonhou muito seu ex-mestre Jigoro, que se suicidou no seppuku. Mais tarde, com a queda das Luas Irmãs, Kaigaku então se tornaria o Lua Superior 6 e enfrentaria seu antigo companheiro Zenitsu em uma batalha no Castelo Infinito. Kaigaku era um demônio extremamente poderoso. Ele tinha todos os atributos físicos fortíssimos de um Oni de alto grau, possuía todas as formas da respiração do trovão, exceto pela primeira, e ele combinava suas habilidades de esgrima adquiridas quando era um caçador com seus poderes demoníacos. Sua força é reforçada ainda mais pelo ato de que ele teve que receber muito sangue de Muzan para se transformar em um demônio, já que os usuários da respiração são mais resistentes aos efeitos do sangue do Rei Demônio. Zenitsu também observou que Kaigaku havia comido muitos humanos em um curto período de tempo, testemunhando ainda mais a sua força. Como um usuário da respiração do trovão e ao mesmo tempo um demônio de grau superior, Kaigaku era extremamente rápido em seus movimentos e reflexos. Além disso, ele tinha sua arte demoníaca de sangue para complementar a sua respiração, o que concedia a ele habilidades eletrocinéticas e espaciais que permitiam que ele gerasse e manipulasse relâmpagos e eletricidade de cor negra vindos de sua carne e sangue. Essa habilidade, semelhante a um raio, criava um efeito especial que rachava e rasgava a carne de seu alvo enquanto a queimava, aumentando muito a letalidade e a capacidade ofensiva de seus ataques. Porém, como observado por Yushiro, Kaigaku ainda não tinha domínio total sobre suas técnicas e habilidades, e isso foi o fator decisivo para sua derrota. Lua Superior 5. Managi, o futuro Gyoko, morava em uma vila de pesca costeira e era odiado por frequentemente coletar carcaças de peixes e fazer outras coisas estranhas. Ele perdeu seus pais ainda jovem, em um dia em que eles saíram para pescar e acabaram se afogando.
Então, os outros da vila foram tomando distância de Manag, pensando que ele havia enlouquecido, já que ele ficou fascinado pela beleza dos corpos afogados de seus pais. Em certo momento, sua vida solitária foi interrompida por uma criança que o incomodou. Então ele ficou bravo e acabou matando a criança e colocando seu corpo dentro de uma jarra. Como vingança, os pais da criança esfaquearam Manag com garfos de pesca e o deixaram ali para morrer. Só que meio-dia havia se passado e ele ainda estava vivo, e foi aí que ele foi encontrado por Muzan, que o transformou em um demônio. E como Oni, ele começou a tomar gosto por humanos e principalmente por crianças. Gyoko possui todos os atributos de um poderoso Oni de alto grau, e é possivelmente acima dos 3 antigos Lua 6. Além de ter atributos físicos fortíssimos, ele possui manipulação de carne e pode liberar sua verdadeira forma para fora do vaso para se tornar mais livre e adaptado para o combate. Nessa forma, ele pode se mover muito bem sem precisar se teletransportar, além de possuir escamas que supostamente são mais duras que diamante. E como ofensividade, ele possui um toque transmutador que transforma tudo que for tocado por ele em peixes. Sua arte demoníaca de sangue gira em torno de seus vasos de porcelana. Ele pode gerá-los em qualquer lugar ao seu redor e criar vários potes de tamanhos variados de uma só vez. Gyoko usa seus vasos para se teletransportar entre eles, o que permite que ele viaje longas distâncias com o mínimo de esforço, além de evitar ataques facilmente. Ele também pode prender objetos, como pessoas, dentro de seus vasos e ainda pode comprimir e fundir qualquer coisa que esteja dentro deles. Se o objeto que ele deseja selar for muito grande, os vasos podem simplesmente comprimi-los para que caibam dentro deles. A arte demoníaca de sangue de Gyoko é notavelmente temática em torno do mar e formas de vida aquáticas, pois suas técnicas são baseadas na invocação de criaturas que se assemelham a peixes de seus potes. Esses peixes monstros também possuem diferentes habilidades e características. Alguns deles podem disparar uma enxurrada de agulhas venenosas em seus alvos ou deixar para trás um ácido perigoso quando são mortos. Gyoko também pode invocar tentáculos de polvo gigante de seus vasos para conter seus inimigos ou destruir tudo à sua volta. Por fim, Gyoko também pode manipular e criar água de seus vasos de porcelana, que ele usa para sufocar os seus alvos. Lua Superior 4. Nessa posição, temos 2 Onis que já passaram por ela, Hantengo e Nakimi. Então, bora começar pelo Hantengo. Quando humano, ele cometeu muitos crimes imperdoáveis. Ele roubava e matava em inúmeras vilas e cidades, mas sempre mantinha sua mentira de ser inocente. Sua desculpa? Bom, não era ele, mas sim suas mãos que cometiam aqueles crimes. Só que a sua desculpa não adiantou muito não, porque ele acabou sendo capturado e sentenciado à morte. Aguardando pelo cumprimento da sentença de morte, ele foi abordado por Muzan, que com pena de Hantengo, acabou dando seu sangue para ele virar um demônio. Com isso, ele conseguiu escapar da prisão e matou o magistrado que o sentenciou à morte. Hantengo tem fisiologia, atributos e biologia de um Oni de alto grau, sendo possivelmente superior a todos os Luas abaixo dele. Sua arte demoníaca de sangue permite que ele manifeste suas emoções como poderosos clones mais jovens de si mesmo, com suas próprias aparências, personalidades e habilidades únicas. Cada clonagem tem uma emoção de Hantengo, logo Hantengo pode controlá-los ou dar autonomia para agirem. Cada um deles possui uma tatuagem de kanji, que é a marca que diz qual emoção eles encarnam, e para piorar, eles só morrem caso Hantengo morra primeiro. Essa habilidade se ativa quando Hantengo tem sua cabeça decapitada, onde sua cabeça e corpo se transformam em 2 clones separados, com esses clones também se dividindo em 2 depois de serem decapitados. Porém, eles são mais fortes quando estão em quarteto. Além disso, seus clones nunca morrerão enquanto o corpo principal ainda estiver vivo, tornando quase impossível lutar e derrotar Hantengo sozinho. Mas, para aliviar um pouco para os caçadores, esses clones possuem uma fraqueza na língua, porque se ela for atingida, a regeneração corporal deles é enfraquecida por alguns momentos. Cada um dos seus clones também possui uma arte demoníaca de sangue. O Sekido pode convocar relâmpagos do céu de seu Kihakara. O relâmpago gerado tem uma ampla área de efeito e pode fazer com que aqueles atingidos por ele percam a consciência ou paralisem seus oponentes em um instante, permitindo que ele subjugue vários alvos ao mesmo tempo. O Karako pode gerar e manipular o vento usando seu Uchiwa. Quando ele balança seu Uchiwa, é gerada uma rajada de vento forte o suficiente para lançar os caçadores pelos ares, deixar crateras gigantescas e destruir prédios. O Aizetsu pode usar a sua lança ao enviá-la para grandes distâncias com arremessos, permitindo que ele ataque seus alvos de longe. O Urogi possui características e atributos de uma ave, como asas e garras afiadas, o que permite que ele voe em velocidades incrivelmente rápidas, enquanto suas garras são poderosas o suficiente para cortar diamantes. Ele também pode gerar poderosas ondas sonoras de seu grito. Existe também a forma Zorakuten, que é criada quando os 4 clones se fundem em uma única forma. A arte demoníaca de sangue de Zorakuten permite que ele manipule e altere a madeira da flora ao seu redor, ao tocar um dos muitos tambores em suas costas. Ele usa essa habilidade principalmente para moldar a madeira em 5 enormes cabeças de dragão, que podem se estender por até 20 metros de comprimento. Ele usa essas cabeças de dragão para morder seus alvos, ou para engoli-los e esmagá-los dentro de suas mandíbulas.
Como Zohaku se originou da combinação de Sekido, Karaku, Aizetsu e Urogi, ele pode usar versões aprimoradas das artes demoníacas de sangue de todos esses 4 clones. Então, as cabeças de dragão feitas de madeira podem desencadear relâmpagos como Sekido, gerar poderosas rajadas de vento que deixam gigantescas crateras como Karaku, emitem ondas sonoras poderosas como Urogi e manifestam ataques de lança como Aizetsu. E por fim, tem também o Urami, que pode alterar o seu tamanho para grandes proporções. Agora falando da Nakimi, ela se tornou a Lua 4 após a morte de Hantengo. No passado, Nakimi foi uma música amadora de Biwa e tentava sobreviver com o seu ofício. Mas seu marido era viciado em jogos de azar e usava todo o dinheiro da casa para jogar, esgotando cada vez mais os fundos que seriam usados para o sustento. Próxima de uma apresentação de Biwa, Nakimi percebe que seu marido roubou e descartou seu vestido de apresentação. Ela ficou furiosa e matou seu marido a marteladas. Pouco depois, ela precisava chegar rápido à sua apresentação, então ela foi obrigada a usar um vestido informal e desgastado para a ocasião. A plateia não gostou muito e pressionava Nakimi pela aparência de sua vestimenta. Isso se somava ao seu nervosismo por ter cometido um assassinato recentemente. Só que mesmo abalada, os sons liberados pelo Biwa eram tão altos e belos, fazendo todos aplaudirem e pedirem por mais. Pela ganância, Nakimi começou a cometer assassinatos toda vez que se preparava para apresentar, já que por algum motivo ela tocava muito melhor após isso. Chegava o dia de outra apresentação e então ela já tinha um alvo. O problema é que o alvo selecionado dessa vez era Muzan Kibutsuji. Ele gostou das habilidades de Nakimi, então a poupou e ofereceu seu sangue demoníaco a ela. Ela aceitou e logo se tornou uma das principais serviçais de Muzan. Apesar de não exibir muito em termos de habilidade de luta, como detentora da 4ª posição mais alta dos 12 Kizuki, Nakimi é um demônio extremamente poderoso. Mais tarde, ao obter o posto de Lua Superior 4 e receber mais sangue de Muzan, ela mostrou uma nova habilidade de criar e separar vários globos oculares de seu corpo. Com essa nova habilidade, ela foi capaz de encontrar e localizar com sucesso as posições de quase todos os membros do corpo de extermínio de demônios, bem como a mansão oculta de Kagai Obuyashiki, que havia se esforçado ao máximo para esconder sua localização. A arte demoníaca de sangue de Nakimi assume a forma de um espaço extradimensional que abriga uma fortaleza de escala infinita. Como proprietária dessa fortaleza infinita, Nakimi possui também domínio sobre o espaço, sendo capaz de manipulá-lo e alterá-lo à vontade simplesmente tocando seu Biwa. Nakimi também consegue usar suas habilidades de forma ofensiva, moldando salas em pilares gigantescos e batendo em seus inimigos para esmagá-los. Quando ela amarra e enraiza seu cabelo em uma parede próxima dentro do castelo, ela pode controlar o posicionamento do castelo como quiser, mudando o posicionamento de várias salas e paredes como se fossem seus próprios membros, só que isso deixa ela completamente imóvel. Nakimi também pode gerar portais em qualquer local para transportar pessoas para fora de sua fortaleza ou para qualquer lugar dentro dela. Um de seus principais deveres era atuar como meio de transporte para os outros Luas superiores, quando eles eram enviados em missões, e também ajudar Muzan a se mover pelo país sem ser detectado. Lua Superior 3. A casa, mas na época Hakuji, nasceu e cresceu em regiões extremamente pobres e com um pai severamente doente. Hakuji constantemente roubava carteiras pela cidade para comprar os medicamentos de seu pai, mas ele acabou sendo pego algumas vezes e marcado com tatuagens para todos saberem de seus crimes. Sabendo de sua prisão, seu pai desistiu de viver e acabou cometendo suicídio. Com isso, além de Hakuji ficar sozinho, ele também foi banido de onde morava, o que deixou ele com muita raiva pela sociedade injusta onde vivia. Ele brigava com todo mundo na rua, batia pra valer nos outros. Só que em um certo dia, após quase matar 7 homens em uma aldeia, ele foi abordado por um homem chamado Keizo, que era o líder de um dojo local. Hakuji avançou contra Keizo, mas logo foi derrotado antes que percebesse. Keizo então o levou para casa e deixou ele cuidando de Koyuki, uma filha doente de Keizo. Ele se saiu bem com ela, já que ele tinha o costume de cuidar do seu pai. Certa vez, Koyuki foi destratada por um dojo de Kenjutsu que buscava roubar a terra de Keizo. Então, como retaliação, Hakuji e Keizo atacaram esses espadachins e derrotaram 9 deles. Alguns anos depois, quando Koyuki já tinha um estado de saúde melhor, Keizo ofereceu para Hakuji a liderança do dojo e Koyuki como sua esposa, ofertas que Hakuji aceitou. E quando o herdeiro do dojo rival ficou sabendo desse casamento, ele volta para atacar o Hakuji, mas ele é facilmente derrotado junto com seus discípulos novamente. Após isso, Hakuji vai até o túmulo de seu pai para falar sobre seu casamento, só que ao voltar, um dos alunos do dojo informa que o dojo rival havia envenenado o poço que fornecia água para Koyuki e Keizo, e que os dois infelizmente beberam dessa água enquanto Hakuji estava fora. Então, as 2 últimas pessoas que Hakuji havia jurado proteger estavam mortas. Furioso, Hakuji matou os 60 e tanto membros do dojo rival e deixou seus cadáveres completamente destroçados. Esse incidente chama a atenção de Muzan, que mesmo desapontado por ter sido um humano e não um demônio que havia feito tal chacina, acabou fazendo de Hakuji um dos 12 Kizuki. Hakuji, sem nada para proteger e tendo perdido sua vontade de viver, aceita e se torna o demônio Akaza.
Ele perdeu suas memórias humanas ao se transformar, mas ainda tinha o pensamento e emoção de querer ficar mais e mais forte, mas com uma exceção: ele não comeria ou mataria mulheres. Ele se tornou um dos favoritos de Muzan por seu poder e lealdade, e era encarregado de fazer apenas missões especiais para Muzan, como por exemplo, a busca do lírio aranha azul. Akaza era o terceiro Lua mais forte e quarto Oni mais forte, possuindo habilidades e atributos físicos incríveis, sem contar a sua proficiência em artes marciais, que superavam até a esgrima de caçadores de demônios habilidosos e uma percepção extrasensorial, que permitia que ele sentisse coisas fora do alcance normal de percepção. Além disso, Akaza também pôde sentir algo que ele chama de espírito de luta, que é a vontade de lutar de uma pessoa, bem como sua intenção assassina. Isso aumenta muito sua proficiência em batalha, permitindo que ele preveja onde e como seus oponentes atacarão, e onde estão seus pontos fracos, além de detectar onde eles estão no ambiente, permitindo que ele reaja a todos os ataques recebidos. A sua arte demoníaca de sangue, chamada de Morte Destrutiva, é uma melhoria de seu estilo Soryu, fazendo com que seus golpes propaguem ondas de choque, deixando eles ainda mais destrutíveis. Ele também pode lançar essas ondas de choque de tudo quanto é parte de seu corpo e de qualquer distância que ele esteja. Sempre que começa com um combate, Akaza assume uma postura vinda da técnica de seu Jutsu Shiki Tenkai, ou no português, que se chama desenvolvimento de técnica. A Morte Destrutiva é um estilo de artes marciais de punhos nus, que utiliza os braços e as pernas do usuário para desencadear ataques rápidos e poderosos que atingem o pescoço e a arma de um oponente. Essa arte demoníaca de sangue, combinada com sua força e velocidade sobre-humanas, o torna um oponente formidável em combate corpo a corpo e também à distância. Lua Superior 2. Quando criança, Doma tinha cabelos muito claros e esbranquiçados, e em um rosto também claro estavam seus olhos que tinham uma coloração de arco-íris. E por conta disso, as pessoas e até seus pais acreditavam que existia algo de sobrenatural nele, e que ele podia falar com os deuses. Então, ele acabou se tornando o chefe de um culto religioso conhecido como a Fé do Paraíso, um título que ele manteve até o fim. Ainda criança, ele viu seu pai morrer pelas mãos da própria mãe, que atacou o marido pelas diversas traições com outras mulheres desse culto, e que posteriormente se suicidou ao se envenenar. Mas por incrível que pareça, o único incômodo que Doma sentiu naquele momento não era por perder sua família, mas sim pelo cheiro e pela bagunça que o sangue causou. Certo dia, depois que ele completou 20 anos, ele foi transformado em Oni por Muzan, por algum motivo, e a partir daí ele esteve em uma escalada enorme entre a hierarquia dos demônios. Ele continuou liderando seu culto da Fé do Paraíso, e estava convencido de que sua missão era ajudar as pessoas, mas ele fazia isso devorando cada um de seus seguidores, porque ele acreditava que essa era a salvação. Com o passar dos anos, ele foi de Lua Superior 6 para Lua Superior 2, superando Akaza, mesmo tendo se tornado um demônio depois dele. Doma é o terceiro demônio mais forte entre os apresentados na obra inteira, então todos os seus aspectos demoníacos como força, resistência, velocidade e outras coisas estão elevados em um nível completamente diferente. Em todas as suas lutas, Doma teve como problema a arrogância típica de um Oni, pois de resto, ele tratava de seus adversários com certa tranquilidade. Ele disse que mesmo Akaza não seria páreo em 1 contra 1. Ele possui uma percepção extrasensorial, já que ele podia detectar ataques vindos de lugares que nem estava olhando, e também possui uma adaptação reativa, que permitiu que ele combatesse todos os tipos de venenos que Shinobu injetou em seu corpo. A arte demoníaca de Doma concede a ele uma criocinese extremamente poderosa. Ele pode gerar e manipular gelo e geada vindos de seu corpo, e ainda pode gerá-los em qualquer lugar nas suas proximidades, permitindo que ele libere técnicas de gelo incrivelmente potentes. Além disso, o gelo criado a partir de sua arte demoníaca de sangue é extremamente letal para aqueles que o inalam, fazendo com que as células dos pulmões da vítima morram e deixe o alvo incapaz de respirar muito rapidamente. Seu gelo e geada também foram notados como extremamente frios, como mostrado quando o ar da geada de Doma estava frio o suficiente para fazer com que Shinobu sentisse que seus pulmões estavam prestes a estourar, ou quando ele quase congelou o corpo de Kanao após ela ter entrado em contato com sua habilidade. Doma é incrivelmente proficiente em sua arte demoníaca de sangue, sendo capaz de criar construções de gelo, como lotos de gelo e estalagmites, nuvens de ar gelado e até clones de gelo em miniatura de si mesmo, que são capazes de usar as mesmas habilidades que ele. Em combate, Doma também é extremamente habilidoso em Tessenjutsu, como mostrado durante as suas batalhas contra os caçadores. Além disso, o Tessenjutsu de Doma incorpora seus poderes de gelo, o que aumenta ainda mais o seu alcance e letalidade, tornando seu estilo de luta uma ótima mistura de ataque e defesa. Lua Superior 1. Kokushibo, na época Michikatsu Tsugikuni, nasceu na era Sengoku junto com seu irmão gêmeo, Yorichi Tsugikuni, e os dois foram considerados maus presságios por conta disso, principalmente seu irmão, que nasceu com uma marca estranha na testa. Devido a isso, seu irmão cresceu confinado em uma sala isolado de tudo, e também seria enviado para um templo para se tornar um sacerdote.
Isso deve ter mexido com o psicológico dele, já que ele nunca havia falado uma única palavra até os seus 7 anos de idade. E isso fazia com que Michikatsu sentisse muita pena de seu irmão. Um certo dia, enquanto Michikatsu estava praticando golpes de esgrima, seu irmão, que assistia o treinamento, foi chamado para brincar um pouquinho com a espada. O instrutor ensinou para ele apenas o básico, mas isso foi o suficiente para que Yorichi acertasse vários golpes no homem, o que deixou Michikatsu chocado, pois ele nunca tinha acertado um único golpe em seu professor. A partir desse dia, Michikatsu passou a sentir inveja de seu irmão, e essa inveja crescia cada vez mais, conforme ele percebia que seu irmão não era apenas fisicamente dotado, mas que ele também era um gênio. Chegou a um ponto de que ele passou até mesmo a desejar a morte de seu irmão. 10 anos depois, Michikatsu havia se tornado um samurai e tinha uma esposa e 2 filhos. Em uma certa noite, um demônio atacou o acampamento de Michikatsu e deixou apenas ele de sobrevivente. Mas esse demônio foi rapidamente morto por Yorichi, que salvou Michikatsu e ainda se desculpou por ter demorado. Michikatsu agora estava mergulhado na inveja e desejava superar o seu irmão a todo custo. Então, ele abandonou tudo e se tornou um caçador de demônios com Yorichi. Ele assistia a força de Yorichi prevalecer cada vez mais, já que os outros caçadores não conseguiam dominar a sua respiração do sol, pois ela era demais para eles. Yorichi então tinha que ajustar sua força e técnica para criar respirações específicas para cada um dos caçadores, resultando em todas as respirações elementais conhecidas. O tempo passou, Michikatsu despertou sua marca do caçador e criou sua respiração da lua por conta própria, para tentar se igualar ao seu irmão. Ele era extremamente poderoso, mas nada comparado a Yorichi. Michikatsu estava no fundo do poço da inveja e ele não via mais formas de superar Yorichi, então ele se entregou para Muzan. Por ser um usuário de respiração, ele levou 3 dias para virar um demônio completo, mas se tornou rapidamente um Kizuki, tendo ficado nessa posição por séculos, enquanto seu antigo nome morria pela história, já que agora apenas Kokushibo vivia. 60 anos depois, ele se encontrou com Yorichi, que ficou profundamente triste ao ver Michikatsu como um demônio. Kokushibo se enfureceu ao ver o seu irmão poderoso como um velho, além de ter notado que mesmo com a marca, ele havia passado e muito dos 25 anos. Yorichi ainda era um caçador de demônio, então ele se via no dever de matar Kokushibo e assim liberar seu irmão dessa maldição. Yorichi era velho e cego, mas ainda era o maior combatente da humanidade. Ele era tão fora do normal que atacou Kokushibo no pescoço antes mesmo que ele pudesse perceber. E Kokushibo sabia que morreria com o próximo corte. Só que isso não aconteceu, porque o próximo golpe nunca veio. Isso porque Yorichi estava morto. Ele morreu de velhice no momento de desferir o golpe decisivo. Kokushibo se enfurece ao ver que ainda era inferior a seu irmão velho, e que quando ele poderia combatê-lo, ele havia morrido de velhice no meio do combate. Ele sabia que nem Muzan podia contra Yorichi, e então o caçador havia morrido invicto e não pelas mãos de alguém no combate. Kokushibo e Muzan foram matando todos os usuários da respiração do sol pelos séculos, evitando que essa arma que ameaçava Muzan crescesse e se fortalecesse. Kokushibo era aquele acima de todos, mas ainda abaixo de Muzan, e mesmo na morte, ele continuou como um dos personagens mais poderosos de toda a obra de Demon Slayer. Ele possuía uma percepção extrasensorial altíssima, conseguia enxergar o mundo transparente, possuía a marca do caçador e conseguia usar uma variação da sua manipulação biológica, que era basicamente fundir sua carne com a sua katana. Com isso, ele podia regenerar a sua lâmina, criar outras lâminas conectadas à sua katana e ainda poderia expandir o tamanho da sua arma. Ele ainda possuía uma intenção assassina que fez Muichiro tremer na base, um pilar que matou muitos demônios, perdia a vontade de lutar ao confrontar Kokushibo. Ele ainda possuía uma transformação monstruosa que colocava mais próximo de Muzan. Dessa forma, vários outros membros cresceram em suas costas e ele alegou que nada a não ser o sol poderia matá-lo. Ele usava sua respiração da lua com sua arte demoníaca de sangue, criando diversas lâminas de carne em formato de luas minguantes. Elas eram muito poderosas, já que possuíam diferentes tamanhos, velocidades e comprimentos, tornando os ataques de Kokushibo impossíveis de serem acompanhados. Sua espada era manipulada através dessa mesma arte demoníaca de sangue, ou seja, ele distorcia sua espada para torná-la cada vez mais letal e com maior alcance, isso enquanto usava sua respiração modificada para enviar ataques ainda mais abrangentes. Kokushibo, apenas balançando a sua espada, poderia zonear seus adversários e atacar todo o seu campo de visão. Demorou, mas nós acabamos. Foram tantos nomes esquisitos que eu acho que a gente de fato convocou alguns demônios reais. Hoje, você conheceu os vilões de Kimetsu no Yaiba, ou pelo menos aqueles que de fato importam. Vimos personagens fracos que perdem para pilares em um piscar de olhos, assim como vimos personagens poderosos que nos mostram que independentemente da força, os pilares ainda são uma existência frágil. Pois bem, gostou? Algo a acrescentar? Fale pra gente nos comentários. Use a arte do Nerd de Sangue, dá o like, comenta e se inscreve e ativa o sininho para ser notificado.
Nossas notificações são especiais, porque se você se inscrever e ligar o seu GPS, nós vamos localizar todos os demônios nas imediações via satélite. E aí você vai poder sair de noite e vai conseguir tomar algumas rotas que não sejam tomadas por Onis. E é isso, compartilhe o nosso conteúdo e continue com a gente. Até a próxima, valeu!